Boa noite, amigos. Para mim, hoje é um programa muito especial, que eu recebo um dos maiores escritores do Brasil. Esse nosso entrevistado tem o mau hábito, ou bom hábito, de todo livro que ele lança, passa meses e meses em primeiro lugar no ranking dos mais vendidos do Brasil. Laurentino Gomes, escritor, mas jornalista de origem, né? É isso mesmo, João. Primeiro, o privilégio é meu. Obrigado pelo convite. Sim, às vezes as pessoas me perguntam se eu mudei de profissão, né? Eu tenho 40 anos de jornalismo. Na verdade, eu mudei só de formato. Antes eu fazia jornal, fazia revista, e agora eu faço livro-reportagem. Mas a essência do meu trabalho é o jornalismo, é a reportagem. Mas a melhor fase sua do jornalismo foi comandando a Veja aqui no Recife. Foi no governo Arraes, a eleição Arraes Múcio. Eu passei um breve período aqui. Eu tinha comandado a sucursal da Veja em Belém. Aí passei 2 anos aqui em 86, 87, testemunhei a eleição do Dr. Arraes. Em seguida eu fui para Brasília. Mas você passou pouco tempo aqui, mas deixou uma legião de amigos, fez muitos amigos. Sim, eu tenho sim. Você... Tenho muitos amigos pernambucanos. Graças a Deus, né? É. E como foi, Laurentino, a mudança do jornalismo para a literatura? Eu acho que foi uma consequência natural, né? Como jornalista, eu acompanhei a história do Brasil, digamos assim, a sangue quente, enquanto ela acontecia, né? Acompanhei a redemocratização, a campanha das diretas, os diversos planos econômicos, a Constituinte, o governo Sarney em Brasília. Mas eu sempre tive uma paixão paralela ao jornalismo, que era estudar história. Quando o aluno era bom de história? Eu era. Sim, né? Sim. Eu devo muito aos meus professores. Eu tive bons professores de história que me estimularam a ter um interesse maior para esse tema. Mas aí houve uma coincidência curiosa. Em 97, a Globo ia lançar a revista Época, que era uma concorrente da Veja. E a Veja decidiu fazer um plano para se proteger. Uma das ações seria distribuir uma série de especiais sobre a história do Brasil para os assinantes. Uma delas era sobre a vinda da corte de Dom João ao Rio de Janeiro, em 1808. Eu fiquei encarregado de produzir essa edição especial. O projeto foi cancelado. Eu decidi seguir sozinho, lancei o livro 1808 em 2007, na véspera do bicentenário, e aí aconteceu o que nem nos meus sonhos mais delirantes eu poderia imaginar. O livro virou um best-seller, vendeu muito mais do que eu imaginava, tanto assim que 8 meses depois eu pedi demissão e virei escritor. Eu fui capturado pela minha criatura. Vamos falar dos seus livros. Qual foi o primeiro? 1808. 1808, é. É sobre a vinda da corte de Dom João para o Rio de Janeiro, que é uma história extraordinária, a primeira e única vez que uma monarquia europeia abandona a sua metrópole, cruza o Oceano Atlântico em condições bastante improvisadas, precárias, perigosas, entre 10 mil e 15 mil pessoas, para governar num local que era relativamente selvagem, bárbaro, dominado pela escravidão, pelo analfabetismo, que era o Rio de Janeiro, em 1808. Mas ali começa eu diria assim, o período mais profundo de mudança na história do Brasil, que são esses breves 13 anos de permanência da corte no Rio de Janeiro. O Dom João precisa mudar o Brasil para governar o Império Colonial Português a partir do Rio de Janeiro. De maneira que, quando ele volta em 1821, não tinha mais como manter o Brasil como colônia. A consequência natural é a data seguinte, 1822. Que foi outro best-seller. Foi. E aí sobrava uma terceira agora, data, né? óbvia, que era 1889. Vai ter uma edição extra agora, né? Uma edição especial. Sim, né? acabei de lançar. Eu acho que tem uma pergunta, assim, eu diria assim, o grande bode na sala desse bicentenário é a pergunta se o Brasil deu certo ou deu errado, né? E na sua opinião? Eu acho assim, mesmo que você seja branco, herdeiro de uma elite europeia colonizadora, portanto, que teve acesso a todos os privilégios, o Brasil deixa muito a desejar. Um país que vai perdendo oportunidades, um país que nunca ganhou um prêmio Nobel, um país que continua pobre, atrasado, subdesenvolvido. Eu estou dizendo assim, mesmo se você for uma pessoa branca descendente de colonizadores europeus. Agora, se você for indígena e negro descendente de escravos, o Brasil deu errado. O Brasil, o que nós temos exatamente a comemorar?
Então, acho que essa é a grande pergunta. E essa reedição do 1822, ela toca nessa ferida, né? O que é que exatamente nós temos para comemorar? Esse é um motivo, esse é um momento de fazer celebrações meramente ufanistas, ou é hora de nós refletirmos sobre as dores, os sofrimentos do passado? Talvez seja mais um momento de reconciliação. É isso que eu estou propondo. De olhar para o passado, ver quem sofreu, quem foi escravizado, e talvez a gente conseguisse, nós conseguimos uma reconciliação com esse passado, teremos a oportunidade de construir um futuro melhor num ambiente de democracia. Nós vivemos, eu acho que você era jornalista na época, a comemoração do sesquicentenário. E foi uma grande obra. Essa comemoração dos 200 anos está sendo pífia. Vão trazer o coração do homem para cá. Eu acho que o corpo já está aqui, agora vem o coração. Esse bicentenário, ele está muito contaminado pela situação política, né? Quer dizer, o protagonista principal no Brasil, obviamente, é o presidente da República, que vive hoje um momento de muita impopularidade, pelos próprios tiros que ele andou dando no seu pé. Então, ninguém, na verdade, quer embarcar na canoa de celebração do Jair Bolsonaro. Então, fica uma situação difícil. Ao mesmo tempo, ele ameaça usar o 7 de setembro para manifestações antidemocráticas em Brasília. Então, essa situação política complica muito o bicentenário. Impede que, primeiro, nós tenhamos um diálogo franco, objetivo, honesto e sincero a respeito do nosso passado. Esse diálogo, infelizmente, ele não está acontecendo. E, definitivamente, não é um momento para celebrações meramente ufanistas, como o regime militar fez em 1972, que era um regime, ou seja, tudo foi feito de cima para baixo. Todo o tom da comemoração do sesquicentenário foi marcial, foi militar. Então, o bicentenário não aconteceu. Foi a copinha de futebol. Teve a copinha de futebol também. O bicentenário, na minha opinião, não aconteceu e não vai acontecer. Ele vai ficar uma coisa constrangida. Infelizmente, os portugueses embarcaram nessa canoa meio que assim como agentes secundários, porque o Brasil pediu a vinda do coração de Dom Pedro. Eu sou contra, eu acho que isso foi uma coisa atabalhoada, de última hora, ninguém sabe exatamente o que fazer com esse coração de Dom Pedro, desrespeitando a memória do Dom Pedro, que pediu que o coração ficasse no Porto. É uma peça muito frágil, o coração pode se dissolver sob a ação da luz, por isso que ele fica lá na igreja da Lapa, no Porto, escondido atrás de uma parede escura. Então, eu acho uma situação assim muito... a vinda do coração é um retrato das incertezas, do constrangimento e da delicadeza da situação, que é essa comemoração do bicentenário. Laurentino, você sabe disso. Aquele famoso quadro que está lá de Pedro Américo, né? Aquilo é verdade, porque ele disse que ele não estava num cavalo, estava num burro, não sei o quê. Aquela cena é verdadeira? Ele estava fazendo número 2 no mato? Não, aquilo não é uma foto jornalística, aquilo é uma alegoria, né? A alegoria é uma celebração de uma cena idealizada. E como foi que aconteceu a independência Na do Brasil? verdade, ali, o que aparece no quadro do Pedro Américo? Que, aliás, é uma cópia de um outro quadro que está no Museu do Louvre, do Jean-Louis Messonnier, que celebra uma vitória do Napoleão Bonaparte durante as guerras napoleônicas. Ele é uma cópia desse quadro. O que aparece ali? Uma cena europeia, de um Brasil que gostaria de ser imperial e europeu. Então, tem um príncipe impecavelmente vestido de branco, em trajes marciais, em cima de um cavalo alazão. Em volta tem a guarda de honra, também todos homens, não tem mulher nesse quadro, é um quadro masculino, europeu e imperial. A cena verdadeira ela é muito diferente. Os relatos da época, e tem 3 principais testemunhos do Grito do Ipiranga, memórias que foram registradas, dizem primeiro que o Dom Pedro estava com dor de barriga. Ele tinha comido alguma coisa estragada no dia anterior em Santos e ele estava subindo a serra obrigado a, de tempos em tempos, correr para o mato para se prover. Essa é um eufemismo que o coronel Marcondes, comandante da Guarda de Honra, usa. Ou seja, o Dom Pedro estava numa situação bastante ali delicada do ponto de vista intestinal. Ele estava vestido como um tropeiro, porque era a maneira de subir a serra. Ninguém subia impecavelmente vestido daquela forma.
estava usando uma mula, uma besta de carga, que é a outra expressão que um padre presente usou. E a guarda de honra era composta por sertanejos, pessoas muito simples do Vale do Paraíba, que foram se juntando à comitiva do Dom Pedro enquanto ele viajava do Rio de Janeiro para São Paulo, algumas semanas antes. Então, eu diria assim, a cena verdadeira da independência do Brasil, ela é mais brasileira, ela é mais bucólica, ela é mais simples e mais verdadeira do que a que aparece no Pedro Américo. Mas o do Pedro Américo é uma celebração, né? Dom Pedro queria realmente a independência do Brasil? Ele? Não, eu acho que assim, se você observa a troca de cartas do Dom Pedro com o pai, Dom João VI, na véspera da independência, o que aparece ali é um príncipe jovem, inseguro, profundamente preocupado e incomodado com os rumos, as pressões que ele recebia de portugueses e brasileiros, republicanos, monarquistas, liberais. Era um momento de muita pressão e de assim... E ele queria ir embora. Aliás, tem uma carta em que ele pede demissão do emprego. Ele escreve para o pai: pai, por favor, me tire deste emprego que ainda há de me matar. Que emprego era esse? O de príncipe regente do Brasil. Mas aí entram em cena dois personagens que tutelaram, orientaram o Dom Pedro, que é a própria mulher dele, a Leopoldina, uma mulher muito bem formada na corte de Viena e que tinha plena consciência do que estava acontecendo, agindo em parceria com José Bonifácio de Andrade e Silva, que não por acaso é chamado de o patriarca da independência. Esses dois personagens, a Leopoldina e o José Bonifácio, orientam o jovem e inexperiente Dom Pedro a tomar as decisões cruciais naquele momento. Então, não dá para entender a independência do Brasil apenas como um ato pessoal e corajoso e determinado do Dom Pedro. Tem os seus dois orientadores, que é a Leopoldina e o José Bonifácio. Ele tinha quantos anos? Ele nasceu em 98, então ele estava com 21 anos quando o pai, 22 anos quando o pai foi embora. Na independência, ele estava à véspera de completar 23. Muito jovem. Muito jovem. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Laurentino Gomes. Laurentino Gomes, eu deixei de... Eu gostava muito de olhar na Veja o ranking dos mais vendidos. Eu não aguento mais, porque quando entra os livros seus, passa 2, 3, 5, 6 meses. E agora a escravidão. Como foi a ideia de fazer essa trilogia, Escravidão? Ela foi uma decorrência natural da primeira trilogia. No 1808, 1822 e 1889... eu tive um olhar sobre o Brasil, a construção do Brasil, mais do ponto de vista burocrático, institucional, legal. Como é que o Estado Nacional Brasileiro se organizou depois de romper os seus vínculos com Portugal? Isso ajuda a entender muito do que nós vemos hoje em Brasília, até esse toma lá da cá, essa promiscuidade entre os interesses públicos e privados que já estavam presentes na época. Mas eu percebi que para entender realmente a alma brasileira, e aí essa é uma expressão do padre Antônio Vieira, que dizia que o Brasil tinha o seu corpo na América e a sua alma na África, frase do padre Vieira, era preciso dar um mergulho mais profundo. E aí vem a escravidão. Assim, eu diria que não existe nenhum elemento mais importante na formação da identidade nacional brasileira do que a escravidão. A escravidão definiu tudo que nós fomos no passado, o que nós somos no presente e o que nós seremos no futuro. Aliás, essa também não é uma ideia minha, essa ideia é do Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco dizia que a escravidão tinha corrompido, distorcido a maneira como a sociedade brasileira se organizou. Permitiu que um grupo explorasse o outro em todos os seus aspectos, no trabalho, na reprodução, na sexualidade. Permitiu a acumulação de riqueza em detrimento de uma outra parte da população brasileira. O Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental durante 350 anos. Importou da África cerca de 5 milhões de homens e mulheres escravizados. 5 milhões? 5 milhões. Isso dá quase o total da população do Rio de Janeiro hoje. Foi o último país a acabar com o tráfico em 1850 e o último a acabar com a escravidão em 1888.
Mas aparece de vez em quando umas escravidões também. Tem. Não acabou ainda não, né? Tem. Ainda é muito comum o que nós chamamos de trabalho análogo à escravidão. E o Brasil, infelizmente, é um dos campeões nessa lista. Agora, eu diria que a escravidão não é apenas assunto de livro de história. Ela não está congelada no passado. Ela é uma realidade presente hoje e também no futuro. Porque os grandes abolicionistas, incluindo Joaquim Nabuco, diziam que não bastava parar de comprar e vender gente como mercadoria. Era preciso enfrentar o legado da escravidão. Joaquim Nabuco, na votação da Lei Áurea, ele diz o seguinte: eu lamento que o túmulo da escravidão não seja grande o suficiente para comportar a herança da escravidão. O que era isso? Era dar terra, trabalho, saúde, educação, moradia, cidadania, oportunidades para que a população descendente de escravos se realizasse na sociedade brasileira. Isso não aconteceu. Há um abandono no 14 de maio. O Brasil fingiu que acabou formalmente com a escravidão e abandonou a sua África brasileira à própria sorte. E nós pagamos o preço hoje, na forma de desigualdade social. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, na forma de racismo. E acho que há um pedaço grande do Brasil que está sendo desperdiçado, de talentos, de vocações que não se realizam porque não tem oportunidade de começar a vida de forma decente. O Laurentino, tinha escravo branco? Tinha. Essa questão da cor é muito interessante, porque na América, primeiro assim, os portugueses e os europeus, antes de escravizar os africanos, fizeram de tudo para escravizar os índios. Então, assim, a primeira forma de escravidão no Brasil foi indígena. Aliás, a primeira carga de pessoas cativas, o primeiro navio, né, que cruzou o Atlântico não foi da África para o Brasil, foi da Bahia para Lisboa, levando uma carga de pele de onça pintada, papagaio, toras de pau-brasil e um grupo de indígenas que seria leiloado em Lisboa. Quantos, mais ou menos? Era um grupo de umas 20 e poucas pessoas num navio chamado Bretoa, de propriedade de Fernando de Noronha, um cristão novo que hoje dá nome ao arquipélago, aqui na costa de Pernambuco. Então, assim, por que a escravidão indígena fracassou, né, entre aspas? Porque junto com os europeus chegaram as doenças e as armas e a invasão de território. O Brasil matou, em média, 1 milhão de indígenas a cada 100 anos nos primeiros 3 séculos da colonização. Mas havia também pessoas que vinham de Portugal e também da Inglaterra para os Estados Unidos, para o Caribe, em contratos de trabalho que eram muito semelhantes à escravidão. Eram escravos brancos que vinham para cá para trabalhar em condições muito semelhantes à da escravidão durante 10, 15, 20 anos, até cumprir um determinado prazo do trabalho e reconquistavam a liberdade. Então, havia também escravos brancos na América, menos no Brasil, mas o Brasil teve também esse tipo de contrato, mas muito menos do que nos Estados Unidos e no Caribe. Houve casos de filhos dos donos dos escravos com as escravas? Sim, essa é uma característica muito importante da escravidão brasileira, que é a miscigenação racial, tão celebrada, tão trabalhada pelo Gilberto Freire em Casagrande e Senzala, que era muito menor nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, no Caribe. Essa reprodução do branco europeu com o indígena era muito menor, no Brasil maior. O que levou também a um índice maior de alforria. Era muito comum que o senhor de escravos, ele deixava a herança, a terra, os seus bens para os seus filhos legítimos, mas alforriasse os seus filhos nascidos de relacionamento com pessoas escravizadas. Quer dizer, havia isso, né? Havia. Mas, curiosamente, isso não significa que a escravidão brasileira tenha sido mais benévola, mais boazinha. Era uma maneira... Uns donos de escravos bonzinhos, não? Tinha alguns bonzinhos? Tinha de tudo, né? A escravidão era um retrato da sociedade brasileira. Agora, como tinha também pessoas extremamente cruéis, eu diria assim. E as coisas que a gente vê de imagem batendo nos escravos, foi real? Aliás, eu abro o 3º volume de escravidão comparando 2 quadros. O primeiro nós já falamos aqui, que é o quadro do Pedro Américo. Mas no mesmo ano tem uma pintura que, aliás,
curiosamente está na Biblioteca Nacional da Austrália, porque o autor se mudou para a Oceania, que mostra o açoitamento de escravos no calabouço do Rio de Janeiro, que era um lugar fétido, escuro, uma caverna, onde hoje é o Museu Histórico Nacional. E essa é uma outra cena da escravidão, que não aparece no quadro do Pedro Américo. A escravidão, que era uma onipresença. O Brasil era assim, o Estado brasileiro se encarregava de punir escravos a mando por encomenda dos fazendeiros, dos barões do café, da elite produtora de café no Vale do Paraíba. Havia, inclusive, tabelas pelas quais o carcereiro, um agente do Estado, um agente público, dava um determinado número de chicotadas em troca de uma determinada quantia em réis. Então, é muito curioso observar isso, que o Estado brasileiro, o seu aparelho policial, as suas instituições, estiveram o tempo todo a serviço do sistema escravista e pela sua manutenção. Agora, foi difícil, não foi, Laurentino, você reunir tantos dados, né? Foi muito trabalho, né? Durou quantos anos a confecção dessa trilogia? Foram cerca de 10 anos. 10 anos? Foram cerca de 10 anos, eu li cerca de Muitas 300 viagens. livros, viajei por 12 países, sendo 8 na África. Mas eu diria assim, mais do que a venda de livros, de prêmios, de reconhecimento, a maior riqueza para mim foi um entendimento do Brasil melhor do que eu tinha. Eu hoje já não consigo mais observar a história do Brasil sem levar em conta a escravidão, essa questão racial que eu acho que explica muito das nossas desigualdades. Então, eu aprendi muito sobre o Brasil ao escrever essa trilogia. Se fosse voltar a ser jornalista, seria um jornalista muito melhor, né? Eu primeiro insisto que eu continuo sendo jornalista, né? Só que agora eu faço... Está escritor, né? Eu faço livros, reportagens. Mas eu acho que o jornalista, se você quer ser um bom jornalista no Brasil, você tem que entender de Brasil. E não basta entrevistar boas fontes, ir a Brasília, coletar dados, informações. Você precisa entender como é que esse país foi construído. Quais foram as lutas do passado, quais foram as vitórias, os fracassos, coisas, desafios que as nossas gerações anteriores não conseguiram resolver e que continuam a nos desafiar hoje. Eu acho que tudo isso ajuda a ter uma visão de país que todo jornalista deveria ter. Mas, assim, eu demorei 40 anos, mais de 40 anos, para conseguir ter essa percepção, né? Obviamente, aos 20 anos, a minha visão de Brasil era bem diferente do que eu tenho hoje. Agora, né? A história pode identificar algumas figuras, né? São heróis e, na verdade, não foram, né? Uma coisa que me surpreende muito hoje, por exemplo, ao viajar pelo Rio de Janeiro, São Paulo, ou Recife, Salvador, e observar a quantidade de ruas, praças, avenidas, monumentos, rodovias que homenageiam senhores de escravos. No livro, no terceiro volume, por exemplo, eu cito o caso do conde Joaquim Pereira Marinho, que era o maior traficante de escravos de Salvador, e hoje tem uma estátua em sua homenagem na frente do Hospital Santa Isabel, na capital baiana. E isso está no Brasil todo. É uma maneira, né? Uma maneira de você narrar e interpretar a história, homenagear um determinado personagem em detrimento de outro. Então, essa discussão hoje é muito forte. Eu sou contra vandalismo, eu sou contra, na calada da noite, um grupo ir lá e botar fogo numa estátua sem ouvir os outros interessados. Mas eu acho que a discussão sobre essas homenagens é muito bem-vinda no ambiente de democracia. Quem são os heróis desse país? São apenas aqueles que lideraram revoluções, lideraram lutas, ou foram ditadores, como um Floriano Peixoto, como os generais do regime militar, ou tem uma quantidade inacreditável de heróis anônimos que ajudaram a construir o Brasil, a riqueza brasileira, e que nunca apareceram em lugar nenhum. Eu acho que essa discussão é muito bem-vinda. Qual foi, na sua opinião, o escravo que teve mais sucesso no Brasil? O escravo. Existem muitas respostas possíveis, porque, por exemplo,
existe um escravo que eu acho que hoje é um símbolo da luta da resistência negra no Brasil, que é o Luiz Gama. O Luiz Gama, dos 4 grandes abolicionistas, que inclui também o André Rebouças, José do Patrocínio e o Joaquim Nabuco, foi o único que experimentou a escravidão na pele. O Luiz Gama nasceu livre, na Bahia, filho, segundo ele, de um fidalgo português e de uma mulher negra alforriada. Aos 10 anos, o pai, endividado por jogo, o vendeu como escravo. O próprio pai vendeu o filho como escravo. E ele, por alguns anos, foi escravo no Rio de Janeiro, depois em Santos, em Campinas e São Paulo. Mas como ele era um homem muito inteligente, ele aprendeu a ler, escrever sozinho, se tornou um advogado, praticante, e nessa condição ele libertou mais de 500 pessoas escravizadas, explorando as lacunas, as fragilidades do sistema legal brasileiro. Então, para mim, é um caso muito bem sucedido. Agora, você tem outros casos curiosíssimos, por exemplo, de um sujeito chamado João de Oliveira, que nasceu na Nigéria, veio para o Brasil como escravo no navio negreiro, chegou à Bahia, e ele conquistou a confiança do seu senhor de tal forma que foi mandado de volta para a África para comprar e vender escravos. E se tornou um dos traficantes mais bem-sucedidos na costa do Benin, na primeira metade do século XIX. É uma outra forma de sucesso, evidentemente. Então, depende do que nós chamamos de sucesso, né? Laurentino, para terminar, qual vai ser a série de livros que vai liderar o ranking dos mais vendidos daqui a 5 anos? Qual é o próximo projeto? Ô, João Alberto, eu estou fugindo dessa pergunta como você não pode imaginar, porque eu lancei 7 livros, né, nos últimos 15 anos. Assuntos complicados, delicados, polêmicos, sensíveis, que me exigiram um grande cuidado. Então, assim, eu confesso que eu estou meio exaurido nesse momento. Então, eu quero parar um pouco. Mas bote na agenda, Maurício Nassau. Bote na agenda, né? A história de Maurício Nassau. Aquela história também dos holandeses pernambucanos que fundaram Nova York. Essa história precisa ser contada por alguém que É uma entenda. boa sugestão, Nós queremos agradecer por essa aula que nós tivemos aqui de Laurentino Gomes, jornalista brilhante e hoje o maior vendedor de livros do Brasil. Só isso, só isso. E quem ainda não leu, vai ler. Hoje tem o lançamento da 3ª edição de Escravidão lá na Fundação Joaquim Nabuco. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.